A paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma videoaula da nossa revista Betel Dominical, que é essa revista aqui. Desde já quero agradecer ao meu pastor Marcos Moreira, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Ourinhos e região, a igreja a qual congrego. Também quero agradecer a você que tem me assistido, que tem me acompanhado, você que se inscreveu no canal, Deus abençoe a sua vida. Você que não se inscreveu ainda, corra aqui embaixo e se inscreva aqui onde está escrito inscrever-se. Se inscreva e você vai receber todas as nossas notificações em primeira mão. Hoje iremos estudar a lição de número 9, que traz como título Enfermidades Psicossomáticas. Uma lição muito importante para os nossos dias. Nós vamos discorrer acerca daquilo que a palavra de Deus fala sobre as doenças. Venha conosco, vamos aprender juntos a palavra de Deus, vamos aprender com o mestre dos mestres. Como de costume, vamos iniciar lendo o nosso pré-texto, falando sobre o que vem antes, de tudo aquilo que nós vamos argumentar aqui, lendo sobre o nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Apocalipse 21, verso 4, parte A. Também a nossa verdade aplicada, segundo o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, ele diz assim: é importante que exista uma parceria entre família e igreja para identificação, tratamento e acompanhamento dos que sofrem diferentes doenças. Muito bem, nós temos 3 objetivos nesta lição. Primeiro, aprender a relação entre a doença e o pecado. Segundo, ensinar sobre doença mental e suas características. E terceiro, falar sobre esquizofrenia e o papel da igreja neste quadro. Muito bem, feito a leitura dos nossos 3 objetivos, vamos ao nosso texto de referência. Isaías capítulo 53, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Muito bem. Lido o nosso texto de referência, vamos para a nossa introdução, para que você tenha um panorama de tudo que nós iremos tratar aqui nesta lição de número 9, que diz assim a nossa introdução. Esta lição tem por objetivo explanar sobre as doenças psicossomáticas, bem como o quadro de relação que há entre a doença e o pecado. Nesta esteira será comentado de modo específico sobre a esquizofrenia e o papel da igreja para esses casos. Muito bem, vamos então iniciar a nossa lição. Tópico 1, o drama da doença. Então, nós sabemos que é incontestável o fato de que ficamos doentes. Todos nós temos essa tendência de enfermar, de ficarmos doentes. E não só isso, nós estamos num processo de morte. Alguns afirmam que nós perdemos, nós que estamos na fase adulta, perdemos cerca de 200 bilhões de células, 200 bilhões de células morrem diariamente, Nós que chegamos
à fase adulta da vida. É claro que 432 bilhões também nascem diariamente. E o processo de morte se dá a partir do momento que passa a morrer mais células do que nascer. Então, a pessoa começa a envelhecer-se, né, a morrer, depois que o corpo dela não para de produzir células, e mais células morrem do que células nascem. Então, nós estamos neste processo. E esse processo acontece por quê? Por causa da queda do homem. Na verdade, Deus nos criou para sermos eternos, né? Deus criou o homem no Éden para viver eternamente. No entanto, por conta da entrada do pecado, o processo de vida do homem foi diminuindo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso no tópico 1.3. Mas, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, nós temos essa ideia, né, como está escrito: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, nós temos na história grandes homens, né, na história da igreja, grandes homens que sofreram de enfermidades, e alguns deles tiveram enfermidades a vida toda, né? Por exemplo, né, o nome bem famoso é o nome de João Calvino, né, que era cometido por várias doenças. A Dona Irã Gordon, que sofria de bronquite. Além desses nomes de pregadores que pregavam, né, que ensinavam sobre a cura, que ministravam sobre a cura divina, mas que também sofriam de doenças, como Edward Irving, que tinha pneumonia, né? Teve pneumonia desde jovem. Joe Wimber, que também tinha um câncer na garganta. Então, homens que pregavam acerca da cura divina, mas que também tinham enfermidades. Então, a enfermidade é algo comum. Nós não estamos isentos disto. E também não podemos pensar que a enfermidade é fruto de pecado. Se a gente for ver, né, como eu disse, homens que eram homens de Deus, a Bíblia também vai falar acerca de Eliseu. Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, olha só, preste atenção. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Então, Eliseu estava com uma patologia, com uma enfermidade, e ele morreu desta enfermidade. Então, essas certezas nós precisamos ter. Por quê? Porque senão a gente vai identificar a doença como fruto de pecado. Primeira coisa que a gente, na onde que eu errei, aonde que eu pequei, na onde que eu estou vacilando. O fato de Deus colocar uma enfermidade numa pessoa para corrigi-la, Deus pode até fazer isso, mas isso não é uma regra. Olha só, Deus fez isso na vida do servo de Eliseu. Nós estamos falando de Eliseu. O próprio servo de Eliseu, ele recebeu, né, uma lepra. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 5, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então o moço de Eliseu, por desobedecer à ordem do seu senhor, que por sua vez era uma ordem divina, passou a ter a mesma lepra que tinha o Naamã, que era uma autoridade. Ele passou a ter a mesma lepra porque ele desobedeceu. Isso Deus fez, mas isso não é uma regra. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, grandes homens de Deus sofriam de enfermidades e eles não viviam uma vida de pecado. E, na verdade, era uma enfermidade que fazia parte do corpo deles. Por isso, nós não podemos fazer essa confusão de que doença é fruto de pecado, porque senão nós passamos a julgar as pessoas e não entender a situação natural do nosso corpo. E a gente sabe que, na verdade, nós adoecemos. Por quê? Porque a gente já recebeu esta natureza
do homem caído. Vejamos então alguns exemplos de grandes homens de Deus que sofriam de enfermidade, que ficaram doentes, que ficaram enfermos, né? Lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, na parte B, Paulo vai falar acerca de Trófimo. Olha o que ele diz: e deixei Trófimo doente em Mileto. Trófimo era um dos colaboradores do reino de Deus no tempo de Paulo, era um obreiro na casa do Senhor. E ele estava enfermo, e Paulo teve que deixá-lo lá em determinado lugar, em Mileto, né, para que ele continuasse fazendo a obra sem o Trófimo. Então é importante a gente perceber estas coisas para nós não trazermos julgamentos, né, que são muitas vezes destrutivos. Além de Trófimo, também Epafrodito. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 27, diz assim: e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Epafrodito, ele quase morreu da enfermidade que ele foi acometido. Para vocês verem que eram homens que a obra de Deus precisava deles, no entanto, Deus permitiu que eles sofressem enfermidades. E aqui a Bíblia não vai estar dizendo que era fruto de pecado nem de erro. Além desses dois homens, vamos pegar também um do Antigo Testamento, um grande homem de Deus, um patriarca, né? Homem que tinha visões de Deus, homem que tinha experiências com o Senhor, Isaque, né? E olha o que diz lá em Gênesis 27, versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou seu filho mais velho. Então Isaque já estava praticamente cego, ou seja, tinha uma enfermidade nos olhos, não conseguia ver. E hoje, graças a Deus, nós temos esse corretor, né, de vista, os óculos, que nos ajudam. Não deixa de ser uma patologia, mas nós conseguimos adequar a nossa vida com esse regulador, e aí a gente pode viver tranquilamente, a gente pode fazer as nossas tarefas. Por isso, nós temos que ter cuidado de ensinar de que o crente, quando está no auge da sua espiritualidade, ele jamais vai ficar doente, ele vai ter uma vida triunfante. Então, o triunfalismo é perigoso e destrutivo. E muitos grandes homens de Deus morreram tristes porque acreditavam dessa maneira que jamais eles poderiam ficar enfermos e doentes. E aí, alguns deles morreram tristes porque Deus não o curou. Mas, na verdade, Deus sabe o tempo certo, a hora certa de levar a cada um. Muito bem, tópico 1.2, a promessa de um corpo transformado. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança é deste corpo glorificado, deste corpo transformado, deste corpo glorioso, daquilo que Jesus disse, né, que os nossos corpos seriam como os corpos dos anjos. Veja a expectativa, a esperança de Paulo. Primeiro, vamos ver a realidade dele, né? Como ele se sentia, e vamos àquilo que ele esperava, aguardava, a promessa de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, ele vai apresentar a realidade dele. Olha o que diz: e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. Né? A edição King James. Então, Paulo pregou a primeira vez lá para a igreja da Galácia, né? Ele pregou, ele estava enfermo. Ele só foi para lá porque ele estava com uma enfermidade. Olha como Deus usou a enfermidade na vida de Paulo para Paulo poder pregar aos Gálatas. Isso é uma regra? Não. É uma exceção, mas Deus pode fazê-lo. Deus sabe como trabalhar. Então, Paulo tinha uma enfermidade. E olha, quer homem mais santo, quer homem que tinha mais intimidade com Deus do que Paulo, e Deus permitiu que Paulo tivesse uma enfermidade, né? Claro, com um propósito específico. E qual era a esperança de Paulo? Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, mas nós,
nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa era a esperança de Paulo, a expectativa dele e também deve ser a nossa, né? De uma vida eterna, de uma eternidade com Deus num corpo glorioso, sem enfermidade, sem doença, sem males, sem coisas ruins, conforme Apocalipse capítulo 21 e versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, tudo isso vai terminar, tudo isso vai acabar quando Deus completar a sua promessa em nossas vidas. Vale a pena lutar por isso, vale a pena insistir em servir ao Senhor nosso Deus. Tópico 1.3, o gemido da criação. Então há uma expectativa, né? Até a natureza criada por Deus, eu digo a natureza irracional, os animais, a natureza inconsciente, as plantas, os vegetais. Esta criação também está na expectativa. Por quê? Porque ela passou também a sofrer junto com aquele a qual é o que controla, né? Que é o que gerencia a natureza. Então Deus deu poder ao homem para fazer isso. E a natureza está na expectativa, essa coisa da cadeia alimentar. Essas situações, na verdade, não foram situações criadas por Deus, mas, na verdade, foi um resultado também do pecado ali no Éden. Agora, essa expectativa também está no coração daqueles que têm esperança da salvação, né? Daqueles que têm as primícias do Espírito Santo dentro dele, aquele que está esperando, porque aos que não estão esperando, Jesus virá como ladrão. Agora, nós que estamos esperando o Senhor, ele virá, porque nós estamos nessa expectativa, conforme Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, olha só, nós que temos as primícias do Espírito, também estamos aguardando essa transformação. Então, nossa esperança é uma esperança celeste, é uma esperança sobrenatural, uma esperança espiritual. Aqui o autor da lição, ele vai apresentar, que ele vai citar Leslie Allen, né, que diz que o evento de transformação no mundo natural será o cumprimento do que está escrito no livro de Isaías capítulo 35, né, onde Deus fala da restauração da criação. Então Deus vai restaurar aquilo que era original, aquilo que era primário. Deus vai restituir novamente a natureza para o milênio de Cristo, quando aqui ele reinar. Muito bem, para você entender acerca disso, vamos ver, né, a situação do homem, conforme foram passando os anos, o homem foi cada vez mais se distanciando de Deus, o homem foi cada vez mais fazendo com que a sua realidade estivesse ruim, no sentido de que a sua longevidade foi se perdendo ao longo do caminho. Gênesis capítulo 6 e versículo 3, preste bem atenção que diz esse texto, para você entender como ao longo do tempo o homem foi encurtando o seu tempo de vida na terra. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, aqui no livro de Gênesis, Deus, ele diminui. Antes disso, os homens viviam mais de 800 anos. Só que o homem passou a viver mais, pecando mais.
E não há como Deus ter relação com o homem, conforme Isaías 59, versículo 2, né, que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, esta separação, Deus não podia permitir que o homem continuasse vivendo até 700, 800 anos, porque ele estava cada vez mais pecaminoso, né? Estava cada vez mais transgressor daquilo que era a vontade de Deus. Então, o Espírito de Deus não poderia dar a esse homem essa condição de longevidade. E aí Deus foi e diminuiu para 120 anos. E aí o homem foi, né, nesse regresso, conforme está lá em Salmo 70, verso 10, que diz assim: a duração da nossa vida é 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, né? Pois passa rapidamente e nós voamos. Então aqui no Salmo a gente vai perceber que o homem vai chegar até 80 anos, mas depois dos 70 passa a ser canseira e enfado. E está colocando que os melhores dias, né? Os dias bons é só canseira e enfado. Sem contar aqui as doenças, as enfermidades, tudo que vem sobre o homem depois que ele chega à idade da velhice. Então, para vocês verem como a ação do Espírito Santo no homem faz com que ele tenha mais vida e a falta desta ação faz com que o homem morra. Por isso, nós precisamos deste corpo glorificado, por isso nós esperamos a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, para que possamos ter um corpo que tenha a vida eterna. Certo, meus queridos? Deu para entender isso? Vamos para o nosso tópico de número 2, que fala acerca das enfermidades psicossomáticas. Então, o autor aqui, ele nos orienta a não fazermos confusão de enfermidades psicossomáticas com possessão demoníaca, né? Isso é importante a gente salientar. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia está recheada de textos que fala de Cristo, de seus discípulos expulsando demônios, como nós fizemos na nossa leitura de referência. No entanto, meus queridos, a gente sabe que essa ação do mal é vencida pelo nome de Jesus Cristo. Jesus disse que tudo quanto nós pedimos em nome dele, crendo, a gente recebe. Então, quando a pessoa está com uma possessão demoníaca e ela recebe uma oração, e esta oração em nome de Jesus, o inimigo tem que bater em retirada. Então, olha só o que diz Marcos, capítulo 16, versículo 17, parte A. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Então, se a pessoa recebeu uma oração em nome de Jesus Cristo e essa pessoa continua tendo problemas psicossomáticos, né, nesse caso seria isso, não possessão demoníaca. Há muita gente que faz confusão. Gente, o nome de Jesus que tem poder, o poder não é meu, o poder é do nome de Jesus. Por isso a gente tem que acreditar que todos os males precisam sair em nome de Jesus. Agora, se a pessoa está com uma enfermidade, e essa enfermidade é uma enfermidade psicossomática, nós precisamos entender que, assim como outras enfermidades também acometem o corpo da pessoa, essa também precisa ser tratada, precisa de tratamento. É claro que nós precisamos ter essa sensibilidade para fazer uma oração para essa pessoa adequada. Se ela tem uma doença, orar para Deus curar. Se ela tem um problema demoníaco, expulsar. Por isso nós precisamos ter a sensibilidade espiritual para trazer aqui realmente a cura e a solução para essa pessoa. Agora, a gente sabe também que tudo tem um propósito de Deus e precisamos confiar que Deus está no controle de tudo. Agora, o que é uma doença psicossomática? O que significa psicossomático? Então, psicossomática significa, né, a palavra psico, quer dizer mente, e soma, corpo. Então, é a relação entre corpo e a mente da pessoa, há essa conexão, né? E trocando em miúdos, então, psicossomática é a desordem física do corpo originada ou agravada pela psique, ou por processos emocionais do indivíduo. A mente e o corpo conversam. Então, nós temos aqui um esquema, para acho que ficar mais fácil essa explicação, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, né, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês entenderem. Então,
a pessoa ela passa a ter conflitos sociais e familiares. E esses conflitos vai fazer com que essa pessoa passe a ter conflito pessoal, conflitos internos. Isso, né, vira um ciclo. E dentro dessa situação, essa pessoa ela vai passar a ter o quê? Disfunções de comportamento. Então isso vai alterar o comportamento dela, que por sua vez vai acarretar em quem? Sintomas físicos. Um exemplo disso faz de conta que a pessoa está com dores nas costas e ela vai procurar especialistas, ela vai procurar ortopedista, todos os especialistas, faz uma verificação, faz um check-up, né, do seu corpo e não encontra o motivo dessas dores nas costas. E aí ela vai partir para quê? Pode ser algo psicossomático, pode ser uma coisa que está aqui na mente dela, que está acarretando uma dor no corpo físico. Vocês entenderam essa dualidade entre mente e corpo? Isso é importante a gente saber, que nós também podemos sofrer situações, né, comunicativas, situações que nós pensamos, né, como aquelas pessoas que criam enfermidades na mente e aí passa a sentir no corpo. Isso é uma doença psicossomática, isso é uma enfermidade psicossomática. Certo, meus queridos? Feito isso, vamos para o nosso tópico 2.1, que vai falar acerca da doença mental e o preconceito, né? Nessa mesma linha que eu acabei de falar, dessa confusão, né, de possessão demoníaca com doenças mentais, muitas vezes a gente vê isso acontecer na igreja, de uma pessoa que tem problema mental, e aí os irmãos ficam tentando expulsar, e constrange essa pessoa, e essa pessoa nunca mais volta na igreja. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, esse entendimento, para discernir o que é espiritual e o que é uma doença da mente. Muito bem, tópico 2.1, nós vamos falar acerca dessa doença mental e o preconceito. Então o autor vai dizer o seguinte, que a doença mental nos parece absurda, né? Porque nós aceitamos doenças no fígado, no rim, no coração, em todos os outros órgãos, porque são verificáveis ou mais verificáveis. Quando a gente fala que a pessoa está com uma doença mental, a gente não aceita. Por quê? Porque é difícil fazer esta verificação. Mas, se a gente parar para refletir, assim como uma pessoa tem uma enfermidade no coração, tem também a pessoa que tem uma enfermidade no cérebro, que seria a mente. Por isso, uma doença mental. Ele traz isso para nos esclarecer acerca dessa concepção que a igreja precisa estar atualizada acerca dessas coisas. Tópico 2.2, as características da doença mental. Então aqui, neste tópico, ele vai apresentar 4 características fundamentais de uma pessoa que tem doenças mentais, né? Ela pode ser definida da seguinte forma. Primeiro, sofrimentos. Então, nessa questão, as pessoas são definidas como doentes mentais aqueles que sofrem com altos níveis de ansiedade, depressão ou sofrem com os seus pensamentos. 2. Incapacidade. Se define mentalmente enfermo o indivíduo que não consegue funcionar bem nas relações pessoais, sociais e profissionais. 3. Desvio de norma. Aqueles que apresentam comportamento que diferenciam muito da norma social. E 4. Infelicidade, que é a implementação de uma vivência inadequada. Aqui o autor, além disso, ele vai nos iluminar, né, dizendo o seguinte, é importante lembrar que a maior parte das doenças mentais podem ser curadas e as mais graves podem ser controladas. Então, essas doenças mentais, a maioria delas podem ser curadas. E a gente sabe que no nome de Jesus Cristo, né, Jesus pode curar todo tipo de enfermidade. Que creiamos, que acreditemos e que busquemos ao Senhor, porque Ele tem a solução para todos os tipos de problemas, inclusive enfermidades da mente. Tópico 2.3. A Bíblia não fala de doença mental, né? Então é uma pergunta e realmente é difícil. Nós vamos ter alguns casos representativos na Bíblia, né? Casos, por exemplo, até de Elias, como já nos referimos em lições anteriores, também o caso de Davi em alguns momentos, mas não existe nada mais muito tangível, né? Muito concreto. Por quê?
Porque, na verdade, doença mental, ela foi descoberta a partir do século XVII, né? Então, não tem como, não existiam estudos no tempo de Cristo, nem do Antigo Testamento, acerca desse tipo de doença, né? É importante a gente atentar para isso, né? Atentar para a realidade do tempo em relação às doenças. Assim como também em algumas palavras, né? Não existiam na Bíblia alguns termos que nós temos hoje. Tópico 3, o drama da esquizofrenia. Aqui nós temos uma doença grave, que também é muito importante a gente salientar aqui para vocês. Eu trouxe também alguns esqueminhas para você entender um pouco sobre essa doença, que é uma doença grave, né, que foi descoberta a partir do século XIX. Você vai entender um pouquinho, né, sobre essa doença, você pode se aprofundar posteriormente, mas é interessante aprendermos sobre essas doenças, porque há muitas pessoas que carecem de ajuda. Tópico 3.1 vai falar que a esquizofrenia ela acontece em cerca de 3% da população. Segundo o autor, 3% da população mundial é acometida por esquizofrenia, né? E lá no tópico 3.2, ele vai dizer o seguinte, né? Que no final, a esquizofrenia se dá no final da adolescência, entre 16 e na fase adulta, 30 anos. Então, entre 16 e 30 anos, uma pessoa ela pode ser acometida de esquizofrenia e, claro que posteriormente, depois dos 30 anos, pode também acontecer, mas dentro de um padrão, né, de uma normativa aí entre 16 e 30 anos. O que é a esquizofrenia? Então vamos lá. Esquizofrenia vem de duas palavras, uma é equizo, que significa dividido, e frenia, mente. Então significa o distúrbio da mente dividida, né? A manifestação da esquizofrenia vai trazer o que? Mudanças sutis da personalidade, né? Irritabilidade, pensamentos estranhos. Então, ela vai acontecendo devagar, né? Ela vai acometendo sobre o indivíduo, né, de uma forma bem devagarinha e dentro dessa perspectiva, né? Mudanças na personalidade, irritabilidade, a pessoa vai ficando irritada e aí até a pessoa ter uma psicose, a primeira psicose. E aí isso vai agravar. Então, depois do primeiro fato, né, do primeiro episódio de psicose, a pessoa pode ter delírios, alucinações e desordens no seu pensamento, na sua fala e no seu comportamento. Então, eu trouxe também para vocês alguns esqueminhas para você entender bem sobre a questão da esquizofrenia. Então, os sintomas da esquizofrenia são positivos, né? Não no sentido de que é uma coisa boa, tá, gente? É o início. Então, se chama positivos ou produtivos. Então, os positivos vai trazer na pessoa a primeira ocorrência, o primeiro episódio de psicose vai trazer o quê? Delírios, alucinações, desorganização do pensamento, da fala e do comportamento da pessoa. No primeiro episódio de psicose, a pessoa vai ter esses sintomas. Aí nós vamos ter os sintomas negativos, que vai fazer com que essa pessoa fique com baixa motivação, baixa expressividade e diminuição da sua fala. Então esses são os sintomas negativos. E os sintomas cognitivos, que vai levar essa pessoa a ter dificuldade, né, na concentração. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de lembrar as informações e também de tomar decisões. Esses são os sintomas da esquizofrenia, depois da primeira psicose. Certo, meus queridos? Vamos ver as causas agora. Por que uma pessoa pode ter, né, esquizofrenia? Qual é o motivo, né, as causas? Então não existe uma única causa. Existe, né, diversas causas. E essas causas estão divididas entre causas genéticas e ambientais. Então, uma combinação de fatores genéticos e as raízes genéticas são mais fortes. Então, os especialistas dizem que a probabilidade de uma pessoa ter esquizofrenia é por questões genéticas. Olha isso aqui, ó, né? Irmãos e filhos de esquizofrênicos têm 10 vezes mais chances de ter esquizofrenia.
Então, olha como a causa genética ela pode influenciar muito nesse tipo de doença. E aí a igreja precisa estar ciente acerca disso, né? Ter essa sensibilidade. Se atende uma família com um indivíduo com esquizofrenia, é bom perguntar se existe mais gente da família que também sofreu disso ou que teve esta doença mental. E os fatores ambientais, né? É claro que só os fatores ambientais não são suficientes para desenvolver a esquizofrenia, mas esses fatores ambientais, se a pessoa já tem tendência genética a ter esquizofrenia, ela pode também sofrer, né, essa grave doença. Então, os fatores ambientais são doenças virais, quando a criança ainda é bebê, e também pais que são excessivamente críticos e tiranos, e o uso de drogas. Então, essas são as causas da esquizofrenia, para a gente trazer em miúdos aqui o que seria essa doença e você poder entender bem como é importante estarmos atentos a essas informações para que não sejamos ignorantes e acharmos que tudo é ação demoníaca, tudo é ação do mal e aí trazer confusão ainda mais para essas famílias. Certo, meus queridos? Então, no tópico 3.3, o autor vai trazer qual deve ser o posicionamento, a igreja diante da esquizofrenia, qual é o comportamento da igreja. Ele vai dar alguns conselhos que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: a igreja precisa considerar que não somente o paciente sofre, mas toda a família. Então, todas as pessoas que estão relacionadas a este indivíduo com esquizofrenia também sofre, e a igreja precisa acolher esta família, né? A igreja precisa apoiar estas pessoas. Ele diz também que é necessário expor com clareza que é espaço para essa família. Deus é aquele que chamou os enfermos, os doentes. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para quem estava doente. Então ele diz isso, ele diz que a igreja precisa acolher essas famílias, acolher essas pessoas, para que o reino de Deus também se manifeste na vida deles. E ele diz o seguinte, que o evangelho alcança o ser humano na sua totalidade, independente da circunstância, independente da situação, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a transformação do homem, e Deus pode curar todo tipo de enfermidade, Deus pode trazer solução para todos os problemas, desde quando a gente saiba qual é o problema que precisa ser atingido. Amém, meus queridos? Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então Jesus, ele está convidando a todos, independente da circunstância, independente do problema. Jesus quer todos, porque para todos ele morreu, para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Espero poder contribuir, né, com a sua aula, contribuir com o seu aprendizado. Você que é um estudioso da palavra de Deus, Deus abençoe. Nos siga aí no canal, se inscreva. Não esqueça de acionar os sininhos das notificações para que você receba em primeira mão todas as nossas aulas. E aí você pode também se deleitar, se debruçar nas Escrituras Sagradas e se aprofundar naquilo que a Bíblia fala acerca de mim, acerca de você, acerca de nós e acerca de Deus. Pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula, lição de número 9, enfermidades psicossomáticas. Deus abençoe, até a próxima, um abraço e tchau!